Olá pessoal, tudo bem? Neste e no próximo vídeo nós vamos trabalhar a blocagem no fatorial de dois níveis, no fatorial de 2 elevado a k. É o seguinte, nesse primeiro vídeo nós vamos trabalhar a blocagem na replicação, tá ok? No próximo vídeo nós trabalharemos a blocagem com confundimento. Então é o seguinte, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um fatorial 2 elevado a 2, ou seja, com k igual a 2 fatores e 3 replicações. E nós temos um bloco em 3 níveis, tranquilo? Então vamos supor que esse bloco em 3 níveis seria o operador que conduz os experimentos. Nós temos 3 operadores, cada um desses operadores vai conduzir uma das 3 réplicas, tá ok? Primeiro eu vou trabalhar passo a passo com o comando expand.grid para fazer o planejamento e análise via LM, tranquilo? Então é o seguinte, nosso planejamento, que se chama plan, vai receber expand.grid e aqui eu vou definir os dois fatores nos níveis -1 e +1 codificados, tá? x2 vai ser exatamente igual aqui, só mudo aqui para x2, tranquilo? Então o que esse comando faz? É fazer todas as combinações dos níveis de cada um dos fatores que eu determinei aqui, tranquilo? Então pronto, já foi criado. Se você der uma olhada aqui, ó, menos mais, menos mais, menos menos, mais, é o fatorial 2, 2, tranquilo? Agora para replicar isso, eu uso o comando rbind e repito aqui plan 3 vezes. Tenho 3 réplicas nesse exemplo. Então pronto, 3 vezes 2 elevado a 2, 12 experimentos, tranquilo? Agora nós vamos adicionar uma coluna para a variável a ser blocada, tranquilo? Então olha só, eu vou fazer de uma forma aqui, ó, que o bloco ele deve ser definido como fator. Então eu vou entrar aqui com esse comando s.factor, tá ok? E o bloco na replicação, são 3 níveis. Então eu vou ter um operador em 4 experimentos, outro operador nos outros 4 experimentos e outro operador nos outros 4 experimentos, tá? Eu vou chamar os operadores de 1, 2 e 3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor aqui dentro, tá? O primeiro operador eu vou replicar 1 4 vezes, para o segundo operador eu vou replicar 2 4 vezes e para o terceiro operador eu vou replicar 3 4 vezes, tá? E estou adicionando isso daqui, esse vetor como fator na coluna bloco do nosso planejamento. Então Ctrl Enter, então pronto. Se você vier aqui, você vai ver a coluna bloco com o primeiro operador nos 4 primeiros experimentos, ou seja, na primeira réplica, o segundo operador na segunda réplica e o terceiro na terceira réplica, beleza? Então nós estamos blocando nas replicações, tá ok? Dessa forma a gente garante aqui que a gente tem uma blocagem balanceada, tranquilo? A resposta eu já deixei aqui, tá ok? O nosso vetor de resposta já adicionando diretamente numa coluna aqui do nosso planejamento que eu chamei de Y, tá? Então para a primeira réplica o bloco 1, que é o operador 1, segunda réplica o bloco 2 e terceira réplica o bloco 3, o operador 3. Lembrando que eu gosto de chamar assim, bloco 1, 2 e 3, mas na verdade são níveis, nível 1 do bloco, nível 2 do bloco, nível 3 do bloco. A gente só tem uma variável que está sendo blocada em 3 níveis, tá? Essa variável blocada é o operador. Eu coloquei aqui o operador 1, 2 e 3, tá? Mas eu poderia colocar da seguinte forma, se você não quiser usar isso daqui, você poderia fazer assim, ó, vou até colocar aqui, comentar para você, tira aqui o S-Factor e coloca aqui, ó, categórico dessa forma, tranquilo? Todas as 3, beleza? Tranquilo? Então, aqui no caso de variável categórica, você poderia colocar também ó, P1 de operador 1, tranquilo? Ou A, B e C a seu critério. Daria certo também, beleza? Depois se você quiser testar. Então, beleza. Vou rodar aqui a adição da resposta, beleza? E vou visualizar aqui no console o nosso planejamento, ó, com 2 fatores, uma variável blocada e a nossa coluna de resposta, beleza? Agora a análise, muito simples, LM, primeiro eu vou entrar com um modelo, então vou entrar com Y em função de x1 e x2, tá certo? Se eu fizer dessa forma aqui, lógico, ele vai dar um modelo com interação, só que ele vai desconsiderar a variável blocada, então eu tenho que somar aqui o termo bloco. Beleza? Se eu não somar esse termo blocado, ele não vai considerar. Lembrando que aqui tem que ser exatamente o mesmo nome que eu coloquei aqui, tá? Na coluna bloco. Eu poderia ter colocado aqui operador, por exemplo, se eu quisesse, e aqui eu entraria com operador. Lembrando que você tem que ter consciência do que é essa variável blocada, pois o bloco é uma variável que nós não temos interesse, mas é uma fonte de variação que eu tenho no meu procedimento experimental, né? Então eu não tenho interesse de testar a diferença entre operadores, mas se
eu não testar essa diferença, essa possível variabilidade entre os operadores vai aumentar o meu erro experimental e consequentemente diminuir o ajuste do modelo, beleza? Então vamos fazer a análise aqui. Pronto, agora para eu ver o resultado, summary LM1, beleza? Então pronto, tá aqui o resultado. Vamos tentar entender esse modelo linear aqui com bloco. Então aqui são os coeficientes, tem uma constante, um termo linear para x1, um termo linear para x2, um termo de interação, e esses dois termos aqui, bloco 2 e 3, o que significa? O bloco ele é uma variável categórica, então eu tenho bloco no nível 1, bloco no nível 2 e bloco no nível 3, que são os operadores 1, 2 e 3 respectivamente. Quando eu estou trabalhando aqui com o operador 1, eu simplesmente vou trabalhar o modelo da seguinte forma: beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta 1 2 x1 x2, tranquilo? Agora quando eu estou no bloco 2, o que eu vou fazer é pegar esse mesmo modelo, só que na constante eu vou subtrair isso daqui. Então isso significa que em relação ao operador 1, o operador 2 teve um resultado em média mais baixo, menos 6,55 mais baixo que o operador 1. Então simplesmente eu estou modificando a constante, adicionando uma constante, eu estou modificando aqui a média geral, tranquilo? E do bloco 1 para o bloco 3 a diferença foi menor do que do bloco 1 para o bloco 2, tranquilo? Então aqui ele vai fazer um teste aqui comparando o bloco 1 com o bloco 2, que foi significativo, tá? E um teste comparando o bloco 1 com o bloco 3, tranquilo? E nesse caso aqui a diferença do bloco 1 para o bloco 3 não foi significativa, tá? Mas quando a gente trabalha com a blocagem, especialmente nos casos onde nós temos 3 níveis ou mais, é mais interessante você ver o efeito do bloco de forma geral na ANOVA, tranquilo? Então nós vamos fazer a ANOVA aqui. Então para isso eu vou fazer aqui a ANOVA com o comando ALV, tá? Já que eu já tenho o modelo linear, é só colocar aqui o modelo linear aqui dentro do comando aqui para ANOVA e dar um summary, beleza? Não vou armazenar em alguma variável nesse caso aqui, mas se você quiser fazer, fique à vontade. Então aqui eu vejo a significância do bloco de forma geral, a significância dos efeitos lineares e da interação também, tá ok? E a gente vê que o bloco foi significativo a 0,05, então ele é importante aí no modelo. Aqui a gente vê que aqui no modelo linear nós vemos que o ajuste foi alto, né? E provavelmente se você desconsiderar o bloco, depois nós podemos fazer isso, você vai ter um ajuste mais baixo, porque como o bloco foi significativo, retirar ele do modelo vai aumentar a sua variância experimental. A variabilidade do bloco vai para a variância experimental, tranquilo? Então olha só, eu vou fazer a mesma análise agora via pacote FRF2, tranquilo? É o seguinte, primeiro carregar o pacote, tá? Agora eu chamei o planejamento de plan 2 para não sobrescrever aquele primeiro que nós criamos, e vou entrar com os seguintes argumentos, ó. NRuns, nesse caso, eu não vou colocar 12, eu vou colocar 4, porque o argumento NRuns aqui no comando FRF2, do pacote FRF2, ele não aceitaria aqui 12, porque ele só aceita potências de 2, tranquilo? Então, nos outros vídeos eu colocava aqui, quando você tem 2 ou 4 réplicas, eu colocava aqui o total de experimentos. Agora, nesse caso aqui, quando eu tenho 3 réplicas, eu não vou colocar aqui o total de experimentos, eu vou colocar o total de combinações, o N considerando uma replicação completa apenas, tá? Então, como eu tenho 2 fatores, 2 elevado a 2, 4, tranquilo? E aqui eu coloco o número de fatores igual a 2. Replications é um argumento que eu não tinha usado por enquanto, então eu poderia ter usado nos vídeos anteriores de fatorial, mas para simplificar eu coloquei aqui, dá o mesmo resultado, porque naqueles casos que eu apresentei antes, eu só trabalhei com 2 réplicas. Então agora que eu estou trabalhando com 3, eu posso utilizar esse argumento aqui, mas você pode naqueles casos lá rever e tentar refazer com o comando replications, tá? Que você vai ter um resultado parecido. Agora eu vou colocar aqui o nome dos fatores, x1 e x2, tá? E randomize igual a false para ele gerar o planejamento em ordem. Se eu estivesse indo para o laboratório, eu colocaria aqui igual a true, beleza? Se você quiser até fazer para ver, vamos fazer primeiro aqui com true, para ver como vai ficar aqui, ó, o plan 2. Dá uma olhada aqui que ele vai aleatorizar dentro de cada bloco, tranquilo? Agora eu vou voltar aqui para false para a gente conseguir adicionar a resposta, porque a resposta está na ordem padrão, tá? E aí a gente consegue analisar. Então pronto, adicionei a resposta. Se eu quiser ver o planejamento aqui com o summary, ele me dá algumas informações aí interessantes, tá ok? 4 experimentos, cada um conduzido de forma independente 3 vezes, tá? Aqui é a coluna dos blocos, beleza? Essa coluna ela já aparece quando eu faço o fatorial, mesmo se eu não indicar. Aqui eu não indiquei número
número de blocos, tá? Eu poderia no frf2 ter indicado, ele tem aqui um argumento para mudar aqui o número de blocos. Eu poderia inclusive mudar o nome dos blocos ou da variável blocada, tranquilo? Mas enfim, nesse caso não é necessário que eu estou blocando na replicação, beleza? Então vamos fazer a análise aqui com o planejamento que nós criamos via pacote. A sintaxe vai ser bem parecida aqui, ó. Só tem que mudar alguns detalhes. Então a primeira coisa seria aqui, ó, planejamento, plan 2, tá? E aqui, ó, tem que tomar cuidado. Se eu colocar esse nome aqui, bloco, ele não vai reconhecer, porque o nome da coluna aqui, ó, tá em inglês com B maiúsculo, tá? No plural. Então tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Aqui eu chamei de LM2, então logicamente aqui eu vou mudar para LM2, senão ele vai repetir aqui o resultado do LM1. Tudo bem que vai ser igual, mas enfim. Então vamos lá. Ctrl Enter, pronto, tá feita a análise para ver Summary LM2 e para ver a nova Summary AUV LM2, tranquilo? Então tá aí o resultado. Nós tivemos significância aí dos efeitos principais do bloco. Eu não comentei anteriormente, mas comento agora. A 0,05 a interação não foi significativa, tá? Então depois, se você quiser testar a remoção da interação para ver se você consegue melhorar o ajuste, eu acredito que não, que apesar dela não ter sido significativa a 0,05, ela quase foi. Então isso não implica que eu vou ficar discutindo o efeito da interação na minha resposta, mas em termos de modelagem é um termo que de certa forma é importante para melhorar o ajuste, tranquilo? Então esse é o tipo de consideração que você tem que fazer. Você tem que observar que se aquele termo contribui para o seu ajuste, tranquilo? Mesmo às vezes se ele não foi significativo, considerando o nível de significância que você adotou. Agora só para vocês entenderem aqui, ó, então aqui a gente viu que o bloco foi significativo. Vamos fazer aqui a análise sem o bloco. Então como que ficaria? Eu vou simplesmente remover isso aqui, ó. Então é da forma convencional que vocês já estavam fazendo antes. Aqui é LM3, tá? Então olha só, o que acontece quando eu desconsidero o bloco? A variabilidade do bloco vai aumentar o erro experimental. Isso aqui é o desvio padrão do erro experimental, que é a raiz do MSE. Então dá uma olhada aqui no desvio padrão experimental sem considerar o bloco e quando eu considerei o bloco. Então aqui, já que eu considerei o bloco, eu tenho aqui um efeito do bloco separado, né? Na hora que eu não considero esse efeito do bloco, esse erro devido ao bloco, devido ao operador, a variabilidade entre os três operadores, vai aumentar o seu erro experimental. Isso é negativo? Sim, porque você vai diminuir o T calculado e diminuir os valores F. Tá? Então você nem sempre vai conseguir pegar a significância quando você desconsidera um fator que era significativo. A gente observa aqui, ó, que o f de x2 ainda foi significativo, mas antes era mais, tranquilo? O p-valor era mais baixo e o f era mais alto, tranquilo? Quando eu considerei o bloco, porque você aumentou o MSE aqui, tranquilo? Passou de 6.7 para 16.2 a variância experimental quando você desconsiderou o bloco. Então esse é o tipo de raciocínio que você deve levar em consideração, né? Blocar por quê? Porque ao blocar eu retiro a variabilidade de uma fonte de variação que eu não tenho interesse, mas que pode estar aumentando o meu erro experimental, tranquilo? Então eu vou fazer essa consideração no meu modelo, eu tenho a possibilidade ali de fazer a previsão considerando o operador 1, 2 ou 3, são os três níveis do bloco, tranquilo? Porque há diferença entre eles, tá? Mas é melhor você levar isso em consideração no seu modelo do que ter um erro maior e consequentemente um ajuste mais baixo. Olha como que o ajuste diminuiu aqui, ó. Caiu de 0,9 ou 90% para 0,77, tranquilo? Menos de 80%. Então é isso, beleza? Depois disso nós passaremos para o teste das pressuposições. Então eu fiz aqui do modelo 1, tá? Poderia fazer do modelo 2, que é o mesmo, porém feito via pacote, tá? Então primeiro normalidade, como o p-valor foi maior que o nível de significância, não temos problema de normalidade, não rejeitamos a hipótese de normalidade dos resíduos, tá? Então a normalidade é dos resíduos do nosso modelo, tá? E aqui eu posso ver os gráficos de resíduos, tranquilo? Não vou comentar, mas aqui só o gráfico QQ, nós vemos uma boa aproximação aqui dos quantis teóricos com os resíduos padronizados, que seriam de certa forma os nossos quantis amostrais aí, residuais, tá? E agora o teste de homoceidasticidade com um pacote OLS-RR, tá? O teste de Breusch-Pagan de homoceidasticidade ou de igualdade de variâncias, tá? Então se eu rejeito a hipótese nula, a variância
não é constante, eu tenho heterocidasticidade, então eu não desejo que isso aconteça, eu desejo ficar com a hipótese nula, ou seja, ter valor maior que alfa. E isso aconteceu aqui, ó, para as variáveis x1 e x2, bloco 2 e 3, quando comparados com o bloco 1, tá? Mas não aconteceu para interação. Eu tive um pequeno desvio aqui de homocidasticidade para interação, então depois, se você quiser testar a remoção da interação, como que vai ficar o modelo? Se você refazer aqui, ó, a fórmula vai ficar da seguinte forma. Eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês esse exercício. Eu coloco um mais aqui no lugar do asterisco, e aí ele vai considerar os termos individuais, x1 e x2, e o bloco. Aí você, lógico, tem que verificar tudo, verificar o ajuste, verificar as pressuposições, ou seja, a normalidade de novo e a homocidasticidade, tá? Mas aqui também o desvio foi muito pequeno, tá, pessoal? Tá bem próximo de 0,05, tá? E de forma geral também aqui, ó, nós fazendo um teste simultâneo para a homocidasticidade, nós não rejeitamos a hipótese nula de homocidasticidade. Então, você pode pensar nessa questão também aí de fazer o teste generalizado, beleza? Agora é o seguinte, só para a gente não perder o costume, eu vou fazer só os gráficos de efeitos aqui. Então, eu vou fazer o gráfico aqui, ó, ggline, delta igual plan 2, vou pegar o planejamento aqui via pacote, x é igual a x1, fazer do efeito de x1 primeiro, tá? E y é igual a nossa resposta que nós chamamos de y mesmo, tá? ADD, eu vou colocar aqui a média, min e jitter, que seriam as observações dispersas lá experimentais, tranquilo? E cor, nesse caso, eu vou colocar igual a blue, beleza? E vou adicionar o tema que nós temos utilizado, só que antes, para aparecer aqui, deixa eu carregar o pacote aqui, que é o ggpubr. Na hora que eu começar a digitar aqui, ele vai aparecer, que é esse tema que eu gosto de utilizar. Ctrl Enter, para visualizar esse gráfico P1, tá aqui, beleza? Resultado. Agora, para fazer o P2, vou pegar aqui, copiar e simplesmente mudar aqui para X2 e vou mudar a cor aqui para vermelho. Tranquilo? O efeito de x1 na resposta foi positivo. Quando eu aumento o fator x1, eu aumento em média a resposta, tá ok? Então, é um efeito diretamente proporcional. Então, vamos fazer aqui para x2, chamar aqui de... Pronto, agora eu vejo aqui que o efeito de x2 na resposta foi negativo. Então, em média, quando eu aumento x2 do nível baixo para o nível alto, eu diminuo a resposta. Tranquilo? Efeito inversamente proporcional. E agora, P3, eu vou fazer aqui um gráfico para o bloco. Nem sempre é comum você ver gráficos aí de efeito para os blocos, porque o bloco não é um fator que você tem interesse em testar a significância. Você simplesmente quer tirar a variabilidade dele do erro experimental. Mas se você quiser visualizar, às vezes é interessante. Nesse caso aqui, que é o operador, eu posso ver qual operador ali que tem um resultado diferente e no futuro tentar corrigir esse erro aí, tentar fazer com que os operadores trabalhem de forma mais homogênea, um aprendendo com o outro, por exemplo. Tranquilo? Agora, se fosse um caso, por exemplo, de um bloco que é a matéria-prima de lotes diferentes, aí não tem jeito, né? Você vai ter aquela variabilidade e não tem muito o que fazer, beleza? Então aqui onde está x2, eu vou mudar para blocks, tá? Porque eu estou utilizando o planejamento 2, foi feito via pacote frf2 e lá a coluna dos blocos é chamada dessa forma porque eu também não quis mudar isso. E vou mudar aqui para Green 3, vai ser um green, um verde um pouco mais escuro. Ctrl Enter, P3, Ctrl Enter. Pronto, aqui eu vejo ó, que a média do primeiro operador é um pouco mais alta que dos demais. Então olha só, 44,3 é essa média aqui. E aqui são os 4 resultados do primeiro operador, que estão aqui, ó, são esses 4 resultados, tá? Dispersos aqui em relação à média. Para o segundo operador, olha só, 44,3 menos 6,55. Isso dá 37,75. Tá aqui, ó. Tranquilo? E para o terceiro operador, 44,3 menos 2,17. Dá 42,13. Dá aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Então, essa é a média do operador 3, essa é a média do operador 2 e aqui os experimentos dispersos aí. Então, a gente viu que, pelos nossos resultados, tem diferença aqui, principalmente do operador 1 para o operador 2. Foi o que apontou aqui nesse teste aqui, tá? Que compara o operador 1 com o 2. Mas na nova, de forma geral, nós vemos diferença entre os blocos, tá?
Então a 9 ela não aponta diferença específica. Aqui no modelo linear a gente tem duas diferenças apontadas entre os operadores 1 e 2 e entre os operadores 1 e 3, tá? Nesses dois testes aqui respectivamente. Beleza, para finalizar os gráficos aqui, ó, eu vou fazer um gráfico de interação. Uma interação não foi significativa, mas foi quase, então vamos visualizar aqui, ó, x1 no eixo horizontal e x2 em escala de cor, beleza? Ctrl Enter, P1, 2, Ctrl Enter, pronto, tá aqui, ó. No gráfico de interação eu tenho a informação dos dois fatores de forma conjunta. Eu vejo aqui que independente do nível do fator x2, o efeito de x1 é positivo, só que quando eu tenho x2 no nível alto, o efeito de x1 é mais alto, a inclinação aqui é maior. E eu vejo também aqui, ó, que o efeito de x2 é negativo, independente do nível de x1. Como assim? Eu fixo x1 aqui no nível baixo, quando eu passo de x2 do nível baixo para o alto, eu diminuo em média a resposta. Com x1 no nível alto, quando eu passo de x2 do nível baixo para o alto, daqui para cá, eu também vou diminuir a resposta. Só que nesse caso, a diferença entre médias aqui é menor. Então o efeito de x2 é mais alto quando eu estou com x1 no nível baixo. O efeito de x1 é mais alto quando eu tenho x2 no nível alto, tranquilo? Beleza, para finalizar aqui esse primeiro exemplo, eu vou utilizar o comando predict aqui para mostrar para vocês como fazer previsão no modelo com bloco. Lembrando que esse comando eu não posso usar o modelo LM2, porque ele foi feito via pacote FR2. E esse comando aqui, predict, ele funciona com modelos fora daquele pacote lá, com modelos que eu analisei via LM e construí, por exemplo, lá com o comando expand.grid. Então vou chamar aqui, ó, new data igual a data frame. Aí um data frame eu vou vir com os níveis de x1, tá? x2 e bloco, a gente chamou de bloco a variável blocada, tranquilo? Então olha só, x1, vamos colocar aqui um nível aqui 0.5, por exemplo, tá? Entre menos 1 e 1, vamos supor que as duas variáveis são numéricas, tá? Então menos 1 e mais 1 codificados aqui representam limites aí numéricos dessa variável que eu não quis especificar, deixei aqui de forma geral nesse exemplo, tá? E o bloco, se eu colocar aqui, por exemplo, eu tenho bloco nos níveis 1, 2 e 3, se você olhar o planejamento aqui, ó. Posso colocar um bloco 1,5? Não, porque o bloco é uma variável categórica. Então eu coloco sempre 1, 2 ou 3. Só que se eu colocar 1 nesse caso aqui vai dar errado, porque para ele entender como variável categórica, você deve colocar aqui no R aspas, tranquilo? Aí ele vai entender e te dar previsão. Então Ctrl Enter, para esses níveis de x1 e x2 e para o bloco no nível 1, operador 1, eu tenho esse valor previsto aqui, ó, y chapéu 47,45. E se eu mudar para 2 aqui, a diferença vai ser simplesmente aquela constante que está lá no teste para o bloco 2, beleza? É isso daqui, ó, menos 6,55, beleza? É a diferença na previsão aí. E é isso, aí você pode testar outros valores aí, beleza? Então pessoal, por hoje é só. Nesse vídeo nós vimos aí como fazer a blocagem no fatorial 2K, no fatorial de 2 níveis, quando nós blocamos na replicação, tá ok? E no próximo vídeo eu vou fazer uma implementação mostrando como blocar com confundimento, tá ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.